nada a temer. Muito bem, e conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo o cantor, ator Marquinhos Moura. Fala, Marquinhos, como você tá? Seja muito bem-vindo, hein? Prazer enorme. Danilo, que prazer estar aqui com você. Até que fim deu certo, deu né? Certo, é. Você tá bem, Marquinhos? Eu tô ótimo, dentro do possível, eu tô bem, graças a Deus. Olha, Marquinhos... Melhor agora. Ah, que bom, feliz que você tá aqui, feliz que deu certo. Olha, Marquinhos tem muita novidade, muita coisa boa para compartilhar aqui com o nosso ouvinte. Tem peça de teatro, tem show, tem projetos e vamos também, claro, contar muita história, relembrar os momentos marcantes da carreira, os grandes sucessos. Queria começar pelo teatro, pode ser, Marquinhos? Pode sim. Porque você está em cartaz, né? Você está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Santo Agostinho, que fica ali na Liberdade, com um espetáculo Mais Tem Deus para Dar do que o Diabo para Tirar. Isso. Você é ator convidado do espetáculo e interpreta o anjo, Marquinhos. É, um anjo meio que tá à beira de cair, né? Na verdade, Danilo, foi até bom você tocar nesse assunto do teatro, porque apesar de eu repetir isso já há mais de 40 anos, eu comecei como ator. Eu comecei em Fortaleza atuando no teatro. Depois a música entrou junto com o teatro e a música veio com mais força, né? E eu tive mais oportunidade com a música, mas o ator veio sempre em primeiro lugar. É evidente que a sua carreira musical, né, como cantor, acabou ofuscando ou deixando em segundo plano a sua carreira como ator na dramaturgia, né? O seu começo ainda em Fortaleza, você é natural de Fortaleza, foi como ator, né? Sim. E o teatro agora com o teatro, com os espetáculos, além desse espetáculo, antes da pandemia, você estava também com Angel, que era dirigido pelo meu amigo Eduardo Martini. Martinho, né? Beijo, então, que eu amo. Tá sempre no palco, tá sempre com alguma peça, com alguma novidade. Você acredita, Marquinhos, que esse é um resgate, um reencontro do Marquinhos Moura com o seu eu ator? Eu acredito, e eu já venho ensaiando isso. Por exemplo, o Angel, com a direção do Martini, né? Nós fizemos 3 temporadas. Então, uns 3 anos aí nós fizemos uma outra peça também com direção dele, que era uma comédia maravilhosa chamada Contos de Barba, que era a história de 6 princesas da Disney, todas falidas, entendeu? Todas atrás de um príncipe. E eram homens vestidos de princesa, inclusive de barba mesmo, né? Então era muito engraçado. O Martini até me falou anteontem que quer tentar montar de novo, né? É uma coisa bem difícil pra gente, mas nós vamos tentar isso aí. Mas agora você está em cartaz, toda sexta-feira, toda sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Santo Agostinho, ali, onde, como você falou, na Liberdade, ali perto da Vergueiro também, né? É um teatro muito gostoso, um teatro muito bonito. E é um prazer estar trabalhando com a direção do Hilton Reive e do Eduardo... meu Deus, esqueci o nome do meu amigo, ele vai me matar. Mas eu já falo. Um elenco maravilhoso. É uma comédia também, do Américo Newman. E é assim, a gente trata de assuntos bem polêmicos, assuntos meio que a gente não gosta muito de conversar ainda normalmente, como morte, pós-vida, inferno, purgatório, todas essas coisas meio clichês e tudo, mas de uma forma bem humorada. Não é didática, não é peça espírita, não é peça evangélica, gente, é uma comédia. Só que ela se passa no purgatório. E eu sou um dos anjos que, não sei se é bom para quem tem eu como anjo, mas eu sou um dos anjos que fica ali orientando o personagem principal. Tem algum número musical que você faz nesse espetáculo ou não? Nesse não, no Andy eu tinha por conta do personagem que pedia, mas esse não. Só na minha entrada que tem, eu não posso falar, que tem se é que é um número, não é um número musical, mas que tem uma música lá que eu não vou falar para vocês verem quando
vocês forem lá, né? Tá aí o convite, então, né? Toda sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Isso. Santo Agostinho, na Liberdade, o Marquinhos Moura com um grande elenco em cartaz. Fiquei sabendo que até julho, a princípio, é isso? Até julho. Até julho. Até julho, né? Se Deus ajudar, né? Ô Marquinhos, mas falando da sua estreia, que você começou falando aqui, que de fato o seu início foi como ator, e depois a música foi surgindo, o cantor também foi aparecendo, mas a sua estreia foi uma senhora estreia também, né? Porque você representava ali a repressão, era um papel forte, pesado, Sim. que você fazia ali algumas cenas amarrado, com um saco plástico na cabeça. Como foi essa história, Marquinhos? Não era um saco plástico, não, mas você pesquisou bem, hein? É? Adorei. Como faz diferença um apresentador informado? Ai! Na verdade, eu vinha dentro de um saco de pano. Eu era, logicamente, eu acho que eu tinha quantos anos? 14 para 15, uma coisa assim. Então, logicamente, eu era bem menor, bem mais franzino. Eu tinha que ficar em posição fetal. E eu tive que aprender a ir rolando de lá do fundo do palco até a boca de cena e cantando, sem microfone, sem nada, né? Então era uma loucura, eu não sei como é que eu fiz aquilo. E lá você cantava também? Eu cantava, exatamente. Era uma peça toda em linguagem de cordel, por isso que chama-se O Reino da Luminura, né? E era foi uma experiência muito importante para mim. E isso a gente está falando em Fortaleza, teatro universitário, não era? Teatro universitário. E em Fortaleza. Daí, como você cantava na peça, além de atuar, você começou a procurar também alguns programas de calouro nas TVs locais para se apresentar? Foi assim ou não? Não, aí eu me enturmei com o pessoal de teatro, que eram bem mais velhos do que eu. Eu sempre estive com pessoas mais velhas, porque eu gosto de pessoas mais inteligentes, então eu queria absorver aquilo tudo, né? Eu não tenho uma erudição, eu não fiz faculdade, eu não fiz nada disso. Tudo que eu aprendi de assuntos gerais, do mundo, do que eu sei hoje, foi no teatro, com pessoas do teatro, e que eram assim meio que tutores meus, né? Então a gente tinha saído há pouco tempo da repressão, da ditadura, ainda existiam ecos, né, em Fortaleza ainda. Eu não entendia nada disso, eu não passei por isso, só vim saber depois, mas a peça que eu fazia, inclusive, falava disso, né? Falava da repressão, falava de toda aquele episódio horrível que a gente não quer nunca mais. E aí eu comecei a conhecer autores e compositores. E tinham dois deles. Um já faleceu, infelizmente, chamado Eurico Bivar, que é o homônimo do Eurico Bivar, do outro Eurico Bivar. Ele era pintor, esse meu amigo, era inteligentíssimo, super politizado, e era compositor, junto com Fernando Neri. Então eles faziam um tipo de música que eu amava, e aí eu passei a ser o fetiche, o cantor fetiche deles. Então todo festival eu cantava a música deles, e no mínimo a gente ganhava de melhor intérprete. E aí começou a sua carreira musical, então foi dessa forma? Foi. Depois eu fiz uma montagem, lógico, uma montagem pequena, não grandiosa, dos Saltimbancos também, que é um musical, né? E daí para a televisão, eu fui realmente tentar programa de calouro. Na época tinham apenas duas TVs lá. Uma era afiliada da Globo e a outra da extinta TV Tupi, né? E os dois tinham programas de televisão. Então eu fui tentar nos dois, passei nos dois programas e passei a cantar periodicamente nos dois programas. Que repertório que você cantava? O que tinha naquela época que era o melhor. Então, por exemplo, eu cantava, logicamente, o que a Elis cantava, né? Depois veio os Secos e Molhados, sucessos da Fafá de Belém, geralmente músicas de mulheres, músicas do Milton, que era o que se tocava na época, né? Que era o que a gente escutava, graças a Deus, na época, era a MPB explodindo assim,
com músicas populares e de qualidade, né? Você ouvia tudo isso em casa? Foi no teatro que você se aproximou desses grandes artistas? Não, eu ouvia... Na minha casa, eu não tinha condições de comprar disco, de ter essa coisa. Eu me lembro que quando eu fiz 18 anos, a mamãe me deu uma... A gente chamava de radiola, mas era uma vitrolinha assim, azulzinha aqui, portátil, né? Então foi quando eu passei a ter a minha, e os discos mesmos, quando saía, porque era uma época, Danilo, que a gente, quando saía os discos da Gal, da Elis, do Milton, do Chico, todo mundo, olha, semana que vem tá saindo tal disco, semana que vem tá saindo tal disco. Todo mundo, quem não tinha dinheiro, ia para casa de quem tinha dinheiro, se juntava lá e a gente passava o dia inteiro ouvindo de cabo a rabo aquele disco e bebendo, claro, né? Ô Marquinhos, mas nesses programas aí de televisão, nesses programas de calouro que você acabou participando, né, nas TVs lá de Fortaleza, eu sei que você ganhava um bom cachê, não era não? Nossa, era. E muito esperado. E muito esperado. E era uma frustração quando não tinha. O que era, Marquinhos? Tinha uma padaria na esquina da emissora, e eu acho que eles eram um dos patrocinadores do programa. E tinha, na época era uma novidade, logicamente, tinha galetos, né? Tinha aquela televisão de cachorro que a gente chama hoje. E a gente ganhava, às vezes, o galeto. Mas nem sempre ganhava. Mas quando eu ia cantar, que geralmente era aos domingos, o povo em casa ficava esperando, né, o galeto. O pessoal gostava quando chegava o franguinho. Adorava, né? Quentinho, adorava. Era esse. Ô Marquinhos, seguir no meio artístico e fazer carreira, a gente sabe que não é fácil. Aliás, é muito difícil. Sobreviver da arte também não, né? E os obstáculos, as dificuldades já começavam em casa mesmo, né? Os seus pais te apoiavam? Você teve esse apoio da família? Como que era, hein? Não. O papai era um bom vivan. Nós tivemos muitos problemas, nós fizemos as pazes antes dele morrer, né? Mas nós tivemos grandes problemas porque ele era muito irresponsável, era muito boêmio. Eu me lembro da minha mãe indo com meu irmão no braço e eu na outra mão, a gente invadindo um cabaré atrás do papai. São histórias louquíssimas. Assim. Papai foi me ver 2 dias depois que eu nasci, criatura. Porque ele estava no cabaré fazendo uma grande de uma festa. Devia ser comemorando meu nascimento, né? Então o papai não era muito ligado nisso. A minha mãe foi uma mulher criada para ser dona de casa. Então ela não era aquela mãe que dava apoio. E eu acho que no início também, a minha família não levava muito a sério isso. Por quê? Primeiro que a maioria era contra, né? Fazer teatro, fazer televisão, trabalhar como ator, isso é coisa de bicha, isso é coisa de maloqueiro, de maconheiro. Era esse tipo de termo que era usado. Mas a grande mulher da minha vida foi a minha avó materna, que chamava-se Teoseta, que é um nome hebraico. Ela que bateu o pé e ela que disse, não, ele vai ser o que ele quer, ele vai ser artista. Eu acho que ela sentiu que realmente eu nasci para aquilo. Né? Porque é claro que eu brincava da rua, brincava de bola de gude e tudo, mas péssimo, eu sempre fui péssimo. Nunca aprendi a jogar bola, nem andar de bicicleta eu sei, pra você ter uma ideia. E quando não estava com o pessoal, com os meninos na rua, eu estava em casa com um fio de ferro. E eu gostava muito de cantar na cozinha. Porque a cozinha tinha um eco maravilhoso. O Marquinhos, o estouro, o sucesso veio muito tempo depois, a gente vai chegar lá, né? Sim. Mas alguém da sua família, o seu pai, a sua mãe ou sua avó, pôde acompanhar o seu sucesso, a aparição na televisão? Sim, a vovó acompanhou. Logo que eu estourei, anos depois, né? Muitos anos depois, sim, quando eu estourei com o meu mel, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, eu a levei para o Rio. A mamãe também acompanhou. Na verdade, eu perdi minha mãe tem 2 meses e pouco. Ela foi em abril que ela faleceu, mas ela chegou a acompanhar assim todo
toda essa minha vida aí. Sua avó também. Mas a minha avó foi realmente a pessoa, a mulher, a pessoa que fez a minha cabeça. Eu tenho muita coisa da minha avó e eu tenho muito orgulho disso. Você deixa Fortaleza em 79, e vai para o Rio de Janeiro. Por lá ficou mais de 20 anos, 25 anos morando no Rio de Janeiro, né? Essa mudança foi mesmo em busca de seguir carreira? Foram por outros motivos familiares? O que levou essa mudança para o Rio, hein, Marquinhos? Olha, foi por motivos familiares e eu quero até retificar uma coisa aqui, que durante esse tempo todo eu falo que foi que nós fomos para o Rio em 79 como se fosse a primeira vez. E não foi. A mamãe, há pouco tempo, eu querendo perguntar coisas da memória dela, né? Até para eu ter lembranças dela e tudo, porque eu sabia que ela não ia ficar muito tempo aqui. Ela me contou que era a terceira vez que nós íamos. Que eu cheguei a primeira vez aí no colo, no avião, no colo dela. Então, em 79, foi a terceira vez já. Na verdade, pelo mesmo motivo. O papai ia para o Rio de Janeiro, porque era assim, quem morava em outros estados, ou vinha para São Paulo, ou ia para o Rio de Janeiro. Para o Eldorado, né? É onde haviam as oportunidades. Então, meu pai foi primeiro para o Rio de Janeiro, arranjou um emprego, alugou uma casa e nós fomos nos juntar a ele. Eles já tinham se separado várias vezes, mas dessa vez foi a última. Como você já se apresentava lá em Fortaleza, nos programas, não é? Como você encarou essa mudança? Mudança de vida? Para o Rio de Janeiro e para uma nova cidade, para um novo lugar, um recomeço. Olha, não tinha nada programado para mim, nada. Eu simplesmente, quando eu vi que eu já tinha, acho que 18 anos aí, eu sou péssimo de datas, tá? Desculpa. Quando eu vi que a coisa não ia em frente, eu cheguei para minha mãe e falei para ela, a partir de agora, a senhora não precisa mais dar a desculpa de que tem que viver com o meu pai por conta de nós dois. Porque nós já estamos crescidos, já entendemos as coisas, então se liberte. Vá viver sua vida. Vá atrás do seu grande amor, que ela tinha um grande amor, que a família não deixou casar com ela, porque eram primos. Ela foi embora com meu irmão e ela se reencontrou com esse grande amor da vida dela, que também era casado, mas estava separado, e ainda viveram 20 e tantos anos. Então ela voltou para Fortaleza? Voltou para Fortaleza com meu irmão. Daí você ficou no Rio com seu pai? Fiquei com meu pai. E aí no Rio também eu sei que você começou a procurar coisas, né, Marquinhos? Procurei. Tem uma coisa engraçada que eu vou te contar. Uma vez a mamãe, meu pai não sabia de papai, também não estava nem aí, né? Mas eu fui com meu irmão. O Flávio Cavalcante tinha um programa de TV e eu era louco pelo Flávio. E eles faziam as inscrições no Cassino da Urca. Não sei se você conhece você conhece ali a Urca? Conheço. Onde era a TV Tupi, né, que era o Cassino da Urca. E eu fiquei numa fila. Quando chegou, se tinha mais umas 4 pessoas na minha frente, quando estava para chegar a minha hora, puxa, aí acabou as inscrições, não podia mais se inscrever. Porque eu estava me inscrevendo para participar do calouro dele, né? E aí é muito louco, porque eu acho que 1 ano depois eu fui recebido como convidado aqui na TV Bandeirantes, pelo próprio Flávio Cavalcante. É muito louco isso, né, cara? Uma vida dá voltas, né, Marquinhos? Nada é à toa, né? E aqui na Bandeirantes, quando eu gravei meu primeiro disco, o primeiro programa depois eu fui lançado no Fantástico, mas o primeiro programa que eu fiz foi uma participação no especial sobre a Elis. Foi aqui na Bandeirantes também. Que legal. 1 ano depois. Mas antes disso, você lá no Rio, você estava em busca de trabalho, de alguma coisa. E tem uma história muito legal que você passou em frente ali, um bar, uma casa de show. O que era? Bonequinha, Marquinhos? Que nome, né? Depois eu saí da casa do papai, né? Nós tivemos uma briga homérica, porque eu hospedei uma grande amiga minha de infância, que é minha comadre, é cantora até hoje, e
a coisa não deu certo, ele ficou com ciúme de mim com minha amiga, e aí a gente teve uma briga muito feia e falou-se muito que não deveria se ter falado e saímos de lá. Então depois que eu saí de lá, eu morei em muitos lugares, cara. Sabe, eu morei em vários lugares. Um desses lugares foi o Jardim Primavera, que fica depois de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eu morava com uma amiga minha, atriz, foi vedete, trabalhou com a Leila Diniz, e nós tínhamos montado um grupo de teatro, nós fazíamos teatro para as escolas. O cenário era todo dobrável e a gente fazia nada de luxo, né? E aí, num desses dias, eu morava com ela, obviamente eu ajudava ela, porque ela me dava casa, me dava comida, era uma troca, né? Ela tinha 3 filhos, eu ajudava a criá-los e tudo mais. E aí, tinha dias que a gente ficava muito assim, meio que aborrecido, né? Aí ela teve um dia que ela falou, vamos dar uma saída? Vamos sair um pouco, a gente precisa sair um pouco. Ah, vamos. E o lugar mais perto era Duque de Caxias, a cidade mais perto. E a gente está entrando no centro de Duque de Caxias e nós vimos uma fila, e era um bar de esquina, não sei se existe ainda, chamado Bonequinha. Muito engraçado esse nome, né? Bonequinha. Não é a bonequinha do Round Six lá, da série, não. Não, batatinha frita, onda. Não é não. Só que aí tinha aquela fila, ela falou, vamos ficar aqui então? Tem música ao vivo. Eu falei, vamos. Aí eu, do nada, mas sem maldade nenhuma, pelo amor, fiquei até com sentimento de culpa depois. Eu falei, vamos fazer uma aposta? Mas vamos aí. Você vai fazer de conta que é minha empresária e aí vai falar com a pessoa responsável, pedir para eu dar uma canja. Eu vou te falar uma coisa, eu vou ficar cantando aí. E foi mesmo, Marquinhos? Cara, não foi. Foi exatamente. Eu peguei... Ela fez como... Era atriz, né? Disse que era minha empresária e tudo, e pediu pra dar uma canja. Aí eu cantei uma música, aí aplaudiram demais, aí pedi pra cantar outra, pedi pra cantar outra, pra cantar outra, pra cantar outra. Bom, cantei 6 músicas. Fomos sentar na mesa, aí o dono veio conversar com a gente. Olha, você não quer começar a cantar aqui, papapá? E aí fiquei cantando no Bonequinha. Mas aí o Bonequinha começou a ficar pequeno pro Marquinhos Moura, e daí você passa a se apresentar numa casa maior, e virou uma atração mesmo, né? Um point, as pessoas procuravam o teu show, aquele happy hour, aquela confraternização pra te prestigiar, e aí teve um convidado, né? Um empresário que aparece ali no teu show, Marquinhos. Na verdade, no final de semana não se tinha muitas coisas para se fazer em Duque de Caxias. Tinham 2 clubes e tudo mais, mas o pessoal curtia muito música ao vivo, né? Voz e violão, essa coisa toda. E eu passei a fazer muitas amizades, tanto que depois eu fui morar com uma família que eu conheci lá. Olha, só aí já saiu o 3º lugar que eu fui morar. E fui conhecendo pessoas, depois conhecendo uma, depois outras levavam outras, até que chegou uma. E aí eu criei uma espécie de fã-clube mesmo, de pessoas que iam todo domingo, sábado, para me ver cantar, e a família inteira. Depois eu ficava até de madrugada, até de manhã, depois até os netos do Tenório Cavalcante. Você já ouviu falar do Tenório Cavalcante, Quem né? que é o Tenório, Marquinhos? O Tenório era aquele da história que tinha a metralhadora, o homem da capa preta, né? Um personagem mitológico. Ele morava em Duque de Caxias e os netos dele, a família toda dele morava lá. Então, aquela rapaziada toda quase da minha idade, a gente ficava junto depois, bebendo e tudo. E aí uma dessas pessoas levou essa pessoa que se tornaria meu empresário, chama-se Norival de Paula. Ele era um empresário da cidade e tinha uma loja de móveis chamada Marco Móveis. E ele me viu e achou assim, né? Ficou impressionado. E o programa dele patrocinava o Povo na TV. Povo na TV era o quê? TVS? TVS. TVS. Patrocinava o Povo na TV. Aí ele falou de mim pro Hilton Franco.
O Wilton resolveu me levar, claro, né, com toda aquela polêmica, fazendo toda aquela coisa sobrenatural, isso um ano após a morte da Elis, tá? A Elis Isso morreu em foi tudo- 82, então Foi, você tá falando de 83. Me levou no programa e foi assim um escândalo. As pessoas ficavam impressionadas, que estava todo mundo ainda muito impregnado, né, da Elis, eu mesmo. Estava muito impregnado dela. E fui mais vezes ao programa. E ele, então, vendo que tinha possibilidades, esse empresário assinou um contrato comigo. E aí ele conhecia o Vando, e o Vando foi meu padrinho musical. O Vando foi antes ou depois do Fantástico? Foi antes. Foi antes. O Vando arquitetou essa coisa, ele foi a conexão para o Fantástico. Inclusive no Fantástico eu canto 2 músicas. Eu canto Fascinação e canto a música do meu disco. E o violão que o cara tá tocando lá, na verdade ele tá dublando o Vando. O violão foi do Vando. Desculpe. No apartamento dele, que ele gravou. Na casa dele. Um dia nós estávamos lá e ele morava na Barra. A gente estava bebendo, conversando e tudo. Ele tinha um som maravilhoso. E aí a gente ficou dando canja. E aí, vamos experimentar essa música aqui, vamos não sei o quê. E ficou aquela ali. Na verdade, gravado na sala da casa dele. Olha, o Marquinhos nessa época, depois do Povo na TV, e a gente vai entrar e detalhar um pouquinho mais dessa parceria do Vando, que é o padrinho musical mesmo do Marquinhos Moura, mas teve 2 programas que foram fundamentais aí para a construção da sua carreira e para alavancar também, não é? O primeiro foi esse, que tinha alcance nacional, que era o Povo na TV, da TVS. E depois veio o Fantástico, participação que é lembrada até hoje, Marquinhos, né? Aquele cenário, aquele palco escuro, alguns holofotes ali, uns refletores se acendendo, a fumaça, e você cantando, e ali tinha os primeiros acordes de Fascinação. Eu não peguei a versão do Fantástico, mas peguei depois uma outra que você gravou e a gente vai tocar aqui para relembrar. Ah, é? Ai, deixa eu ver. Sonhos mais lindos, sonhei de quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. Não quero lhe falar, meu grande amor, é um pouco com coisas das coisas que aprendi nos discos. Eu quero é lhe contar como eu vivi tudo o que aconteceu comigo. Um compilado aqui de sucessos da Elis na voz do Marquinhos Moura. Como eu disse, essa não é a gravação que foi ao ar no Fantástico, né? Falei até em off aqui pro Marquinhos, fiquei com medo da Globo derrubar aqui a nossa live. Mas vocês acham, viu, gente? No YouTube, no meu canal. Mas naquela gravação do Fantástico, realmente é impressionante mesmo. É impressionante. A semelhança com a voz da Elis, né, Marquinhos? Porque por vários fatores. Primeiro que eu tinha a voz muito mais aguda, porque era muito mais jovem. Eu aprendi a cantar com a Elis e inconscientemente eu tentava cantar como ela, que é uma coisa bem clichê, porque todos fazem isso. Ela fez isso com a Ângela Maria. A Ângela fez isso através da Dalva. Enfim, é um ciclo, né? E, como eu te falei, um ano depois, a Elis ainda estava muito, muito, muito presente. Então eu tive que fazer meio que um distanciamento depois, porque para não parecer tanto, porque nem tudo foram flores não, viu, Danilo? Tinha as pessoas que achavam maravilhoso, que admiravam, mas eu fui muito combatido por isso. As pessoas me chamavam de profanador de túmulos,
sabe? Eram coisas pesadas. Para uma coisa tão normal, gente, eu estava apenas querendo imitar o modelo de artista que eu queria ser. Eu não queria ser a Elis, porque isso até seria impossível, mas eu queria cantar bem como ela. Então, o que é que eu fazia? Eu escutava o disco dela o dia inteiro, ouvia e ficava cantando em cima da voz. Como a minha voz estava em formação, ela foi como que xerocando O que você ouvia, né? o que eu ouvia. O Marquinhos, depois dessa apresentação no Fantástico, ficou marcada mesmo. O Fantástico ficou ao longo da semana inteira, né? Chamando. A partir de quinta-feira. Fazendo chamadas ali, né? E criou todo aquele suspense mesmo. Aí depois disso é que você grava o seu primeiro disco, foi assim? Não, no Fantástico já era o lançamento do primeiro compacto. Pela Copacabana. Pela Copacabana, que era tinha Gente Humilde, uma regravação de Gente Humilde, 2 músicas da Rosa Passos, era um compacto duplo. Então já era o lançamento do compacto. E daí o Vando também fez esse meio de campo para assinar com a Copacabana, não foi? Fez. O Vando foi muito importante nisso tudo, e ele inclusive fez uma coisa muito generosa da parte dele, que ele estava com um show aqui em São Paulo, eu não sei se era no Teatro Bandeirantes. Teatro Bandeirantes. Eu acho que era no Teatro Bandeirantes, né? E era um grande show com a parafernália, assim. Ele me trouxe do Rio como convidado especial dele. Eu cantava com ele 2 músicas e depois eu cantava mais 3 sozinho. E era uma coisa assim fascinante. E então eu não tenho, até hoje eu faço questão de falar, sabe, sobre isso. O Vando era uma pessoa inteligentíssima, generosa, e as pessoas costumam associar os cantores populares, costumavam, não sei, a associar com pessoas que não têm inteligência, que não têm erudição, que não têm estudo. O Vando, ele estudou violão clássico, sabe? Então, é aquela coisa do como é que a gente fala? De você colocar um rótulo, né? Nas pessoas. Olha, vamos relembrar aqui mais um pouquinho de Marquinhos Moura cantando o repertório aí de Elis Regina. E vamos. Imagina a loucura, o ser humano tá na maior fissura, porque vai cada vez mais down the high side, down, down, down the high society, down, down, down the high society, down, down, down the high society, down, down, down. Oh. Tá aí, mais um trechinho de Marquinhos Moura cantando aí o repertório da Elis Regina e entrando de fato no seu primeiro contrato aí com uma gravadora que foi a Copacabana, mas também nem tudo foram flores, né? Não. Nessa relação aí com a gravadora, né, Marquinhos? Porque se o timbre era da Elis e parecia muito, no palco você queria ser ali, eu queria ser ou não, eu gostava, eu tinha influências também, com os Secos e Molhados, com o Ney Matogrosso, né, Marquinhos? Na verdade, na época, na minha cabeça era o seguinte, eu queria ser uma simbiose, uma mistura de Ney com Elis. Coisa de gente maluca, né? Quer dizer, eu só queria os melhores, né? Também, né? É uma coisa impossível isso, mas, na verdade, eu aprendi muitíssimo com a Elis, e depois da Elis eu descobri outras pessoas como o Ney. Né? Porque a coisa do Ney no palco, né? Que misturava toda aquela coisa cênica, aquilo me encantava. Então eu ficava assim, meu Deus, eu quero ser assim, mas eu não queria ser o Ney.
né? Eu queria ser uma, digamos assim, eu acho que uma pessoa uma vez falou que eu era uma versão moderada do Ney. Eu acho que eu fui um pouco, sim. Mas não que eu quisesse fazer frente a ele, porque tudo que tinha que se fazer para chocar, para abrir a cabeça das pessoas, tudo o Ney já tinha feito. Então nada era mais novidade. Inclusive posar nu. Quando eu posei no início dos anos 90, eu tenho um disco que a capa eu tô nu, chama-se Sem Pudor. Esse nu, ele é metafórico. Eu tirei a roupa num ato de querer tirar aquele Marquinhos de outrora e mostrar, gente, eu sou um homem feito, eu sou outra pessoa, aberto a outros sons, a outros tons, né? Foi mal interpretado, muito mal interpretado, não vendeu nada, apesar de ter uma versão de uma música do John Lennon, que foi autorizado pela própria Yoko, mas não vendeu nada, porque as pessoas, segundo a gravadora, as pessoas diziam que as mães iam comprar, mas tinha vergonha de levar o disco para a filha, porque estava nu. Imagina, o Ney já tinha ficado nu, Caetano já tinha ficado nu, Fábio Júnior já tinha feito nu na capa, a Gretchen já tinha feito. Gente, é porque eu era popular. Ô Marquinhos, mas daí esse contrato com a Copacabana era um contrato de 5 anos. O primeiro. A gravadora foi tentando também te moldar, te colocar dentro de uma caixinha, te transformar num galã, né? Lá, Fábio Júnior, não é? Você lança até depois um que era o cara de Durão, né? Que acho que era o mais próximo que a gravadora conseguiu de fazer parecido com o Fábio Júnior, não é? Mas e aí? O contrato estava acabando, você precisava lançar um disco que tivesse ali algum sucesso para continuar. E aí, o que aconteceu? Na verdade, a gente estava atirando para todos os lados, né? Musicalmente falando? Musicalmente. Ela sim, ela queria me enquadrar numa coisa, porque eu era bem jovem, mas eu nunca fui nenhum protótipo de galã, eu não tinha beleza para isso. Eu me fazia ser uma pessoa agradável de se ver na televisão, interessante de se ver na televisão. O Bolinha, inclusive, gostava muito, né? Eu tenho histórias maravilhosas com Bolinha aqui. Então eu fazia isso, mas eu não era galã. E isso a gente discutia muito. Eu falava, gente, eu sou um cantor. Então eu quero fazer coisas que mostrem a minha voz, que mostrem meu potencial, né? A gente tinha essa dicotomia aí. E quando o Paulo Debetio, que também é compositor... Era o seu produtor? Foi o meu produtor em quase todos os meus discos. Ele veio trabalhar ainda na Copacabana, que a gente fez até aquele disco do Paquito. Diretrizes. Diretrizes, que o nome já diz, né? Diretrizes. A gente estava buscando outros caminhos. E os arranjos são todos do Roupa Nova. É um disco muito bonito, inclusive, que também não vendeu. E era a última aposta. Se aquele disco não vendesse, tchau, adeus. E aí, o Debetio levou o disco, já quase a gente acabando, levou o Meu Mel para escutar. Escuta essa música aqui. Escutei tudo. Falei, é bonitinho, legal. E eu encasquetei com a música, sabe? Ai, Meu Mel. Que nome mais... Meu Mel. Nome mais aviadado. Bem preconceituoso, né, da minha parte. Ai, eu vou ficar cantando com 100 anos Meu Mel. Eu sei que eu não queria gravar de jeito nenhum, mas ele deu um jeito de me engabelar. E num dia, numa sessão de gravação que a gente gravava de madrugada, ele falou, vem cá, seja bonzinho, vem cá, só um pouquinho, a gente já fez nosso trabalho, bota a música. Ele já tinha mandado fazer o arranjo. Já tinha tirado meu tom, inclusive, danado. Falou, bota a voz, mas bota com carinho, faz esse favorzinho aqui pra mim. Aí eu fui, já acabei tudo. Fui lá, coloquei, aí não gostei a primeira vez, aí acho que fizemos 2 vezes só. Falou, tá bom. Não, mas eu quero fazer de novo, porque tem um roquinho. Não, tá bom. E ficou. E aí eu não sabia que era uma versão. De uma música americana. É uma versão de uma música francesa, eu acho. Pelo menos eu acho que os compositores são franceses. Mas o nome chama-se Music. E aí ele queria colocar a música de um disco,
mas a autorização não chegou a tempo. Para entrar no disco. Para entrar no disco. Que seria o Diretrizes. Seria o Diretrizes. E aí acontece que não entrou no disco. O disco não aconteceu nada. Apesar de ser muito bom musicalmente, eu gosto muito de algumas coisas que tem ali. E a gente ficou sem saber, assim, e agora? Como é que vai ser? Aí eles tiveram uma ideia, o Debetio, junto com o meu... na época, com o diretor de marketing da empresa, de fazer cassetes. Fazer centenas de cassetes, mandar para as rádios e fazer sorteio. Então a gente comprava liquidificador, comprava aparelho doméstico, papapá, pedia as fãs para ligar, porque naquela época, gente, não tinha essa coisa de você pagar seguidores, não, tá? Eram as fãs que ligavam para pedir mesmo. Senhoras, mães, elas ligavam mesmo de verdade. E a música foi pegando, e tinha muito programa de rádio também, né? E eu já fazia muito bolinha, inclusive. Você sabe quem foi que lançou Meu Mel na TV? Bolinha? Foi o Bolinha. Aqui. Ó, a gente vai continuar a história de Meu Mel, mas antes, os ouvintes estão pedindo, então vou tocar um trechinho aqui de Meu Mel. Toca aí, vamos lá. Fica comigo, meu mel. Tiro adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra da nossa canção, os nossos sonhos, enfim. Que fazer de tantas coisas sem ter você, o pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus. Eu tenho tanto medo. Que sucesso! Aí foi um estouro, né, Marquinhos? Acabou não entrando no LP, no disco, no Diretrizes, mas vocês foram distribuindo aí os cassetes em todas as rádios e acabou mesmo pegando, né? Foi fazendo um monte de programas, de shows de rádio que tinha, muito, né? Ele Correia, todas as rádios tinham shows. E os programas de televisão depois também, todos de televisão. que você fez, né? A primeira apresentação que você estava falando, primeira com o Meu Mel, apresentação foi aqui na Band, exatamente. No Bolinha. E tem isso, inclusive, para as pessoas verem no YouTube. Ele fala que é um lançamento e ele diz que acredita demais, né? E papapá e tudo. Mas eu tô tão feio nesse programa. Eu tô tão feio. O Bolinha gostava muito de você, né, Marquinhos? Ah, gostava. Ele gostava sim. Das suas imitações também? Gostava. A gente da Marrom? Não. E das besteiras, né, que a gente falava, porque a gente viajava de ônibus. Era muito tempo dentro do ônibus. Então, ficava eu, ele, Sula. Ovelha, a Sula Miranda do meu lado, as boletes todas. E o povo dele, que ele queria, sempre ia mais na frente, aquele que ele queria bagunçar. E saía muita besteira, cara, mas eu amava fazer o Bolinha, cara. Eu tenho uma história muito bonita aqui na Bandeirantes, principalmente com ele. Era maravilhoso vir fazer o Bolinha. E depois do Meu Mel, bom, foi um hit, foi um estouro, o Brasil inteiro cantava, ficou muito tempo aí no topo das paradas. E você foi lançando aí outras músicas, outros sucessos. Aí eu fui também. Pra Polygram, né? Aí você foi pra Polygram, que era a gravadora da Elis.
Sim. Era a gravadora da Elisa Poligram, né? Ô Marquinhos, a gente tá com o tempo apertado, mas eu queria saber se é verdade aquela história de que você terminou o contrato com a Copacabana para ficar os 5 anos, lançou os discos que tinha que lançar, mas daí como o Meu Mel foi um estouro no Brasil inteiro, estava fazendo muito sucesso, a Copacabana acabou lançando depois um disco com um compilado, incluindo o Meu Mel, mas você já estava fora do casting, é verdade isso? Na verdade, já existia um desejo muito grande meu de ir para a Poligram, que pertencia à Philips, né? Porque era uma multinacional, ela tinha mais condições, ela poderia investir mais em mim, e era a gravadora que a Elis foi, que era o Chico, sabe? Que tinha um cast fantástico, o próprio Vando, entendeu? E como o meu contrato estava para acabar, e a gente sabia que eles não fizeram nenhuma proposta. Só fizeram quando viram que a música estava dando certo e que eu tinha ido para Poligram. E o que acontece? Na hora de se ver a coisa financeira, de se resolver, eles mostraram para mim, para o meu empresário, um borderô que não condizia, porque eu sabia de dentro que o disco já tinha vendido 100 e tantas mil cópias, eu não recebi disco de ouro. O que acontece? Nós mandamos fazer uma auditoria. E essa auditoria demorou anos. Eu ganhei, já tem mais de 30 anos que eu ganhei na justiça para os herdeiros me pagar, e eu não recebo nada. Provavelmente não receberei nada, entendeu? Quer dizer, todo mundo ganhou com o Meu Mel, menos eu. Você ganhou em todas as instâncias? Todas. Tem mais de 30 anos. Não, nada. Os herdeiros, as coisas que tinham de propriedades, todos eles botaram no nome de outros, venderam coisas. Enfim, a gente sabe como é que isso funciona, né? Quando eles viram que eu estava me movendo, que eu estava atrás disso aí, eles trataram de esconder o que tinham, né? E alegam que não tem como pagar. Olha só, tem muitos ouvintes aqui pedindo palhinhas, alguns trechos aqui de outros sucessos. Eu separei mais um aqui, porque esse veio depois, Anjo Azul depois. Anjo Azul já é na Poligram. Na Poligram. Logo após o Meu Mel. Vamos tocar um trechinho de Anjo vamos Azul lá, aqui, então. Vamos lá. Meu anjo azul, onde está você que saiu para ir buscar uma estrela e nunca mais voltou? Diz pra mim onde se escondeu, em que lua vai voltar, em que sonho volte logo, anjo meu. Não tenha medo desse amor bonito, nosso amanhã. Ah, meu beijo, anjo, não tem nada de pecado, só tem gosto de maçã. Não tenha medo. Essa música é linda, Anjo Azul já na Poligram. E Marquinhos, na reta final dá tempo ainda de a gente contar mais algumas histórias. E qual que é a história dessa música aqui? Porque muita gente pensa que é uma declaração de amor, né? Pois é, todo mundo acha que eu estava apaixonadíssimo. Aliás, nem no Meu Mel eu estava apaixonado, tá? E essa é uma história de amor, mas um outro tipo de amor. O filho do meu empresário, na época ele tinha acho que 17 anos, ele sofreu um acidente no banheiro com vazamento de gás. Então ele morreu com vazamento de gás. Então, imagina uma tragédia. O pai dele ficou arrasado, todos nós ficamos. Então ele pediu para o Paulo Debete fazer uma música que falasse, né, onde está você, para onde você foi, em que lua você está, sabe? Diz para mim onde se escondeu.
E aí o Paulo Debete com o Paulinho Rezende fizeram Anjo Azul. Linda, linda essa música mesmo, a letra é bonita, não é? É muito bonita, A história, né? Enfim, é trágica, mas é uma letra muito bonita, né? E, bom, depois o Marquinhos também acaba deixando a Polygram, né, Marquinhos? E aí você, não vai dar pra gente contar com detalhes aqui, mas depois você vai para Hong Kong, na China, Japão, Miami, e também se apresenta em temporadas de navio de cruzeiro, né? Tem essa passagem aí pela China, você fica muito tempo fora, né? Só na China foram o quê? 3 meses direto ou não? 3 meses, no Japão eu morei 1 ano. 1 ano no Depois Japão? eu morei 2 anos e meio em Miami. Depois eu fiquei viajando nesse transatlântico. Ele ia para América Latina, vinha para o Brasil, voltava. A gente ficou 3 meses assim. Depois eu peguei mais um outro navio que ia para a Europa. Foi assim, porque eu estava em 90, vou contar muito rápido, quando acabou meu contrato com a Polygram, e aí eu vi, meu mundo caiu mesmo, porque aí eu fiquei doente, eu fui um dos primeiros, uma das primeiras pessoas públicas a falar sobre a síndrome de pânico, que a gente não sabia o que era. Síndrome do pânico e depressão, né, Marquinhos? Eu tive, fortíssima, passei 1 ano me tratando, e nesse 1 ano eu não conseguia mais trabalhar, e as contas vinham, não tinha como pagar, enfim, até as cortinas do meu apartamento foram vendidas para pagar coisas, e os amigos de verdade me ajudando, né? Então, foi assim que eu fiquei, foi desse jeito, e aí quando eu melhorei, eu vim para São Paulo para fazer um tratamento energético em Sorocaba e recebi um telefonema de um amigo meu que morava comigo, que tinha tido uma proposta para ir para o Japão. Mas que eu tinha que dar aquela resposta naquele dia porque já ia ser no outro dia a viagem. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu estou aqui, eu estou fazendo um tratamento para melhorar. Eu acho que se veio isso é porque o senhor está querendo me dizer alguma coisa. Eu vou. Aí foi quando eu fui, primeiro pro Japão. E lá o Marquinhos fez um sucesso danado com a comunidade brasileira. Sim. E com a japonesa também, cantando muitos sucessos. Vamos tocar um aqui. Você tem? Foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo. Essa bela voz de Marquinhos Moura, né? Não estava no repertório aí do Japão essa música, mas é para ilustrar aqui o bate-papo. Tem muitos ouvintes, estava lendo aqui pro Marquinhos as mensagens todas, e o pessoal perguntando, né? Tem apresentação, tem show, onde o Marquinhos está? Bom, depois de rodar, né, de ficar muito tempo fora do país, ele vem a São Paulo, eu sei que é convite do nosso amigo, né, o Thiago Marques Luiz, para você fazer um disco, né? E gravar. Não, eu vim morar em São Paulo. Eles insistiam muito para eu vir para São Paulo, porque então eu estava fora de tudo, né? Tinha mudado tudo. Então a coisa acontecia aqui em São Paulo e o Thiago Marques foi quem orquestrou essa minha vinda para São Paulo, né? E aí eu comecei a participar dos projetos do Thiago, que são projetos maravilhosos. Nós temos um até agora que a gente está esperando, se Deus quiser, uma hora fazer, que é sobre o Gonzaguinha. Patrocinadores, por favor, tá? E o Thiago realmente, além de ser meu grande amigo, ele é o meu tutor, ele é uma pessoa que conhece a minha vida, a minha coisa musical como ninguém, sabe? E trabalha com grandes artistas, né?
Olha, o Marquinhos Moura, para quem quiser continuar acompanhando aqui o trabalho do Marquinhos Moura, saber da agenda de shows, das peças Tem um bar de do teatro, Nelson, né? Do bar do Nelson, da Lilian, O bar né? do Nelson eu continuo lá, vai fazer 10 anos que eu tô lá. 10 anos já, É. Marquinhos. Porque você volta depois pro Brasil, não vai dar pra gente contar essa história, mas Não você vai dar, volta pro Mas eu Brasil, tô- acaba sendo host. Eu que não queria mais cantar. E aí eu pedi um emprego de host. Mas não- a Lilian te convenceu a cantar Não, porque seu lugar é no palco. Não né, adiantou, Marquinhos? porque o pessoal pensava, entrava procurando câmera. Não, isso é pegadinha. Não. E aí começaram a xingar a Lilian. Lilian, você está explorando ele. Coitada, ela não estava fazendo nada. Passar aqui pro nosso ouvinte, o bar do Nelson, você se apresenta? Bar do Nelson, eu tô lá 3 vezes na semana. Geralmente segunda, quinta, sexta e sábado. Geralmente. Agora eu não tô às sextas porque eu tô no teatro. Fica ali na Rua Canuto Duval, na Santa Cecília. E estamos lá com mais 5 artistas maravilhosos. E lembrando também, gente, das minhas redes sociais, né? Eu ia passar aqui, Marquinhos Moura Oficial, é isso? É o Instagram, Marquinhos Moura Oficial. O e-mail para shows, essas coisas, é Marquinhos com K, marquinsmoura@yahoo.com.br. E agora eu estou abrindo o meu canal, que é o Marquinhos Moura Único, No YouTube. no YouTube. Marquinhos Moura Único. Nós vamos passar tudo que tiver sobre mim, aos poucos nós vamos passar para lá. Marquinhos Moura Único, já pode se inscrever no YouTube. Marquinhos Moura Oficial no Instagram. Tem a peça de teatro, toda sexta-feira, tem ouvinte perguntando, toda sexta-feira às 21 horas, no Teatro Santo Agostinho, na Liberdade. E também no Bar do Nelson, da Lilian Gonçalves. O Marquinhos também dá uma canja por lá, faz um show. E tudo isso você acompanha nas redes sociais do Marquinhos. Marquinhos... Vamos alavancar isso aí, gente, para sair dos 23 mil, hein? Porque agora, se você não tiver pelo menos 50 mil, tá ferrado. É verdade. Marquinhos, falar que foi um prazer, viu? Dividir as suas Prazer histórias todo aí, meu. relembrar dos seus sucessos, das novidades também, né? Adorei vir aqui, adorei te conhecer. Sempre que você quiser saber de algum causo, é só me chamar. E daqui a pouco eu vou estar no aniversário do meu amigo Fernando, aqui no Tatuapé. Que legal. Tô indo daqui pra lá, viu, Fernando? Felicidade! Tá chegando. Não vou cantar não, hein? Já vou logo avisando. Olha, cantar a gente coloca aqui no programa, essa música bonita aqui que o Marquinhos também gravou. Marquinhos, obrigado, um abraço. Muito viu? obrigado, Danilo, querido. Obrigado, Band. Tudo era apenas uma brincadeira. E foi crescendo e me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. E que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte e mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa.